Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa Ciências Interativa. Hoje vamos abordar as reações químicas, uma super aula para o 9º ano de todo o Brasil. Meu nome é Patrícia Alves, e agora com você, Tio Rony, bicho lindo. Ciências Interativa com o tio Rony, tá aí nosso astronauta, e hoje nós vamos tratar sobre reações químicas. Tá aí uma belíssima imagem da aula do 9º ano, aula de número 2, habilidade 2. Vem comigo! Há muito tempo atrás, na aula do 6º ano, segunda habilidade é F06CI02, você aprendeu comigo fenômenos químicos e físicos. Aqui agora vai ser uma mini revisão. Então vamos lá. Fenômeno físico é aquele que ocorre apenas mudança de estado. A matéria continua sendo a mesma. A água continua sendo água. Ela só vai mudar do estado sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Lembrando, as mudanças do estado físico a gente tem fusão, evaporação, liquefação, solidificação, sublimação. Lembrando, só ocorre a mudança do estado físico. Aqui a gente tem uma água a 30 graus Celsius e de repente parece que essa colher se desmancha, some, dá a impressão que está acontecendo uma reação química. Mas na verdade, vamos ver o que está acontecendo. A colher desaparece. Tá aqui a explicação. A colher que desaparece, um truque de mágica clássica. Tira proveito de uma propriedade física básica do elemento gálio. Metal que se funde, quer dizer, ele passa de sólido para líquido, a quase 30 graus Celsius. 29,7 graus. Então é só a mudança de estado físico, não aconteceu nenhuma reação química. Voltemos. Então, beleza? Só relembrando, aqui a gente tem o sólido passando para líquido. A colher está sólida, na água quente ela vai se tornar líquida, porque ela é feita de um metal chamado gálio, que se funde, que se derrete, vamos por assim dizer, passa de sólido para líquido a quase 30 graus Celsius. Fenômenos químicos ou reações químicas. É um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Durante as reações químicas, as moléculas iniciais são desmontadas e seus átomos são reaproveitados para montar novas moléculas. Deu para sacar? Eu desmancho a molécula inicial e monto outra molécula. Isso é uma reação química. Então, resumindo, o fenômeno físico, a matéria continua sendo a matéria. Se era água, continua água. Mudou só de sólido para líquido ou para gasoso. Aqui não. A gente pode-se dizer que uma reação química promove a mudança da estrutura da matéria. Então eu posso pegar a água, dar um choque nela e ela vira oxigênio e hidrogênio. Ela não é mais água. Eu quebrei a água. Vala, tio Rony, me ajude a entender? Agora, macho véi. Quantas vezes em um desenho você viu essa reação aí? Alguém misturou uma coisa com outra e deu um papo mais feio do mundo? Ou o acionamento de um airbag. Na batida frontal, o airbag tem dispositivos que promovem essa reação super rápidas em menos de um segundo. E por fim, a gente tem a fotossíntese. A plantinha pega água das raízes, leva até a última folhinha sem gastar energia. Ela pega gás carbônico, percebe ele entrando na folha. Então, água com gás carbônico na presença da luz, a planta transforma em gás oxigênio que está saindo da folha e açúcares. Beleza, então o que é a fotossíntese? É uma reação química onde a plantinha transforma água com gás carbônico na presença da nossa amada luz em gás oxigênio e diversos açúcares. Beleza? Vamos entender melhor um pouquinho. Próximo slide. De novo, só para você lembrar, fenômeno físico lá em cima. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido,
liquefação ou condensação, de líquido para sólido, solidificação, sólido para gasoso, sublimação, gasoso para sólido, ressublimação, segundo o autor dessa imagem. A gente viu isso na aula 1 do 9º ano. Ao lado, de forma submicroscópica, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. E os átomos, cada bolinha. Então, o interessante é falar sobre essas bolinhas e os átomos. No sólido, eles estão bem unidos, por isso a característica da dureza, da resistência do sólido. No estado líquido já existe alguns espaços entre os átomos, uma certa mobilidade, uma movimentação. Por isso que tem esse aspecto fluido. Já no gasoso, um está tão distante do outro que eles tendem a ocupar todo o espaço do ambiente, do recipiente. Beleza? Quanto mais ganha energia, mais os átomos se afastam. Quanto mais perdem energia em forma de calor, mais os átomos se aproximam. Ganhou calor, se afasta. Perdeu calor, se aproximam. Show? Isso é um fenômeno físico. Agora lá embaixo, uma reação química, um fenômeno químico. Aqui você tem duas moléculas de água e uma coisa estranha acontecendo. Uma pegando a bolinha da outra. Vamos perceber isso melhor. Eu vou paralisar a imagem para a gente estudar melhor. Então perceba aqui comigo, essa bola vermelha, o nome dela, oxigênio. Essas outras duas cinzas, presa a ela, hidrogênio, hidrogênio. Temos duas bolinhas de hidrogênio e uma de oxigênio. O nome disso, água. Essa ao lado é a mesma, são iguais, só que ela está em um ângulo diferente. Ó. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então aqui vai acontecer uma reação química. Essa molécula de água vai roubar, tomar emprestado, por assim dizer, um hidrogênio para ela. E essa vai perder. Quer ver? Vejamos. Então isso é uma reação química. Agora a gente vai estudar o que é que acontece nas reações químicas. Então perceba comigo, o hidrogênio continua sendo hidrogênio. O oxigênio, que é essa vermelha, continua sendo o oxigênio. O que houve, na verdade, aqui foi uma perca do hidrogênio dessa água para essa outra. Essa que tinha duas vai ficar com 3, e essa aqui à sua direita, que tinha duas, vai ficar só com uma. Então o que é um fenômeno químico, uma reação química? É um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Os átomos estão intactos, perceba. Houve apenas uma desmontagem, houve apenas uma remontagem, um aproveitamento. Essa molécula ficou com 3 átomos de hidrogênio e essa ficou só com uma. Vamos entender melhor. De novo lá em cima, fenômeno físico. Sublinhei para você aqui, ó, bem bonitinho. Ocorre apenas mudança de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou de gasoso, ou de sólido para gasoso, ou de gasoso para sólido. Fenômeno químico. Os átomos permanecem intactos, mas houve uma mudança na matéria. Fenômeno físico, não houve mudança na matéria. Fenômeno químico, vai haver mudança. Beleza? Vamos compreender agora. Vamos supor que essa bolinha amarela seja o átomo de carbono, representado pela letra C. E a bolinha azul menor é o átomo de hidrogênio, representado pela letra H. Ah, tio Rona, aqui tem H2. É, porque tem duas bolinhas. Então, se cada bolinha é o hidrogênio e a letra é H, e aqui ó, tem duas apregadas uma na outra, uma amancebada na outra, H e H, H2. E lá embaixo, tio Rona, também. H apregado a H, H2. Eu vou juntar, eu vou adicionar, eu vou somar um átomo de carbono com essas substâncias HH, H2 e aqui embaixo H2. E vai ficar assim, ó. Um carbono no centro e espalhado ao seu redor um H, outro e outro. Quantos carbono tem? 1. Tá aqui, ó, letra C. Quantas bolinhas azuis de hidrogênio tem? 4. H4. Beleza? Vou lhe contar um segredo. Como é que se escreve essa molécula? C,
H4. Mas, Rony, aqui está CH4. O 1 na química, geralmente a gente não escreve quando é para representar as moléculas, as substâncias. Então a gente apaga. Fica só CH4. O 1 a gente despreza, beleza? Então, grava no teu juízo. Tu já vai chegar lá no ensino médio fera, beleza? Próxima imagem. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bolinha azul H, outra H. Esse autor já usou outra tática. Então aqui a gente tem um H2, aqui outro H2, mais O, oxigênio ligado a oxigênio. O2, o gás que a gente respira. O que é que ele fez, tio Rony, bicho lindo? Ele está juntando isto com isto. Vai acabar mais ou menos assim, ó. Um átomo de oxigênio vai abraçar esses dois hidrogênios. E vão ficar assim, ó. Oxigênio, esse vem para cá e abraça, se junta, se amanceba com esses dois hidrogênios. E vira a famosa água. Esse outro de baixo se une, se amanceba com esses dois aqui, ó. H e H. Tá aqui ele, ó. Se juntando com esse H, com o outro H, e também vira água. Vamos escrever essa fórmula. A água, você já sabe que a gente escreve H2O. Vamos ver se isso é verdade. Quantos H tem? 1, 2. H2. Olha para cá, ó. H2. Quantos oxigênios tem? 1. O1. Precisa escrever o número 1? Não. Logo, a fórmula da água a gente diz o quê? H2O. A gente apaga o 1. Vai ficar assim, ó. H2O. Show? Próxima imagem. A próxima imagem é a mesma da anterior. Ó, H2. Olha essa representação. É a mesma dessa, só que de um modo distinto. Olha o outro H2. Oxigênio. Tá aqui, ó, já com outras cores. Mesma coisa. Então vamos lá. Esse oxigênio abraça o H2 e vira H2O. Uma bolinha vermelha e duas brancas. H2O. Esse outro oxigênio abraça esse H2 e vira H2O. Belezinha? Até aí tranquilo? Show! Não entendi? Volta o vídeo, assiste de novo. É assim que a gente aprende, beleza? Próximo slide. Em algum momento na matemática você vai resolver probleminhas em forma de equação. Então aqui eu quero lhe apresentar um negócio chamado de equação química. Destaquei aqui para ti, ó, é uma representação gráfica de uma reação química. Então pensa comigo, quando você lê um papiro egípcio, uma escrita cuneiforme, sumérica, ou faz a leitura de um desenho rupestre, você de alguma forma está lendo algo que alguém escreveu, deixou registrado um evento. Quando você lê uma equação matemática, quando você lê um livro de português, um livro paradidático, você está lendo os pensamentos escritos, não é mais de forma verbal, agora escritos, de alguém. Então hoje a gente vai tentar entender o que é uma representação gráfica de uma reação química, que a gente chama de equação química. É o modo da gente tentar entender o que é uma equação química, o que é uma reação. A reação em si é aquilo que tu vê, formação de bolhas, brilhos, explosões, aquecimento e resfriamento, mudança de coloração, mudança de cor. Agora a gente vai escrever a reação química. Vem comigo. Nela colocamos os elementos que estão envolvidos na reação, de forma abreviada e como ela aconteceu, através de símbolos padronizados no mundo inteiro, viu? As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal, ou seja, é a mesma em qualquer país. As substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos e reagentes na equação química. Vou traduzir isso para você. Então vamos lá. Lembra aí o nome do gás que a gente respira, que deixa a gente vivo? Lembrou?
O2, gás oxigênio. Está aqui ele chegando na sua esquerda. Ó. Beleza? Eu vou juntar ele, vou adicionar ele agora com duas moléculas, duas, de H2. Então tá aqui, ó, HH, H2. Para eu saber que está acontecendo uma reação química, tem que ter uma seta da esquerda para a direita, dizendo que ela está acontecendo. Ó. Então eu vou somar, adicionar, vou fazer uma síntese, eu vou produzir a junção desse oxigênio com essa substância e desse outro oxigênio aqui embaixo com esse outro. Então vamos lá. Vamos ver se está certo. Primeiro o oxigênio com esse HH. Oxigênio com HH. Formou água. Terminou, tio? Não, ainda tem esse outro aqui, ó. Esse moço vai se juntar com essa galera aqui, ó. E nós vamos ter outro oxigênio, segundo com o outro par de HH. Então, quando eu junto gás oxigênio com uma molécula, com duas moléculas agora de hidrogênio, eu vou produzir uma molécula, uma substância chamada água e outra chamada água. É difícil? É bicho de sete cabeças? Não. Química é o seguinte para você gostar. É o aluno ter atenção e o professor ter dedicação, buscar meios, artifícios para que o aluno goste, se apaixone por a química. Vamos tentar de outra forma. Olha lá embaixo. O2. Está certo? O oxigênio é representado pela letra O. Eu botei aqui, ó. O. Quantos Os existem? 2. O2. 2O. Na química, macho velho, a gente lê de trás para frente. 2O. Um O, outro O, 2O. Tá certo. Vamos botar esse mais aqui embaixo. Tá aí ele. Pensa comigo. Vamos ler só isso aqui. H e H. Quantos H tem? 2. Então, ó. 2H. H2. Mas, tio Rune, que legal. E aqui tem quantos? Vamos dar uma olhada desse lado. Também. Então aqui, ó. HH, H2. E aqui? HH, H2. Tá difícil? Não. Vamos pegar essa seta e colocar aqui embaixo. Tá aí ela. Agora lê comigo. Quantos O tem aqui? 1. Hidrogênio. 1, 2. Beleza? Então vamos lá. Quantos H? 2. H2 e O, 1. Então, gente, escreve como? Quantos H? De novo, 2. H2. E o O tem 1. Perceba que esse 1 está um pouquinho mais claro. Que eu não sou obrigado a escrever o 1 na química. Então ele tem que sumir. Estou até botando o mouse em cima dele, ó, dizendo que ele vai sumir. Vamos repetir o mais. Bora comigo de novo. Quantos hidrogênio? Quantos Hs eu tenho aqui? 2. Oxigênio? 1. Então escreve. H2O1. Perceba que o 1 está bem clarinho. Ó. Aqui e aqui. Então a gente não é obrigado a escrever ele, beleza? Sejam todos bem-vindos à química. Pronto, química é isso, cara. Já imaginou se fosse uma reação com 30 oxigênios e 60 hidrogênios? O trabalho que ia dar escrever desse lado 30 O2, 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 O2 e desse outro lado 60 H2, H2, H2 dá trabalho, né? Então a química tenta abreviar. Vamos ver como. Vamos escrever tudo de novo. Quantas substâncias eu tenho aqui? Apenas uma, né? Aqui também. Então eu repito. Eu vou repetir ela aqui embaixo, ó. O2. Só tem uma. O mais, tenho que reescrever, ele não some, ele não evapora. Quantos H2 eu tenho? 1, 2. Então repito ele. Quantas vezes ela aparece? 1, 2. Então boto o 2 aqui na frente, ó. Já estou lhe ensinando um pouquinho de química do ensino médio para tu chegar lá fera arrebentando. Símbolo da reação. Repete. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho água, então só preciso escrever ela uma vez. Tá aí, ó. Perceba que eu já tirei o índice.
esse número aqui, ó. Então, isso aqui é um índice. Esse númerozinho miudinho, ó, indica quantos átomos tem. Lembrando para você, aqui tem um número 1, só que ele foi omitido, beleza? Mas vamos voltar. Aqui eu tinha H2, H2. 1, 2. 2 moléculas de H2. Então eu botei um 2 na frente. Aqui eu tenho quantas de água? Soma aí. Para eu não ter que escrever água várias vezes, escrevo só uma vez. Está aqui já escrito. Conto quantas vezes ela aparece. 1, 2. E coloco o 2 lá embaixo. Sejam bem-vindos à química. Você está aprendendo química. Eu vou te contar outro segredo. Olha para cá. Oxigênio. Aqui existe o número 1. Para te dizer que só existe uma molécula de O2. Aqui só existe, ó, uma molécula de O2. Vamos ver se aqui não é só uma molécula. Uma bolinha com outra bolinha. Não é só uma, não? Aqui tem, ó, 1, 2. Por isso que eu boto 2 aqui. E aqui, ó. Aqui, ó, tem 1 com 1. 1 mais 1, 2. Beleza? Aqui, ó. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Mas não se preocupa com isso agora. Se você chegou até aqui, tá show. Então eu apaguei tudo, limpei. Se você conseguiu ver que isso aqui é uma reação química, a gente já começou com o pé direito. Show de bola. Tio Rony, não entendi. Volta um pouco isso. Assisti uma vez, 2, 3. Olha se tu entendeu. Se tu não conseguiu entender... Se tu não conseguiu entender, me manda um zap, beleza? Fechou? Bola pra frente. Do meu lado esquerdo da reação química, eu tenho algo que se chama reagentes. Grava no teu juízo, macho velho. E do teu lado direito, eu tenho os produtos. Os reagentes vão se juntar para formar os produtos. Tudo que está na sua esquerda se chama reagentes. Eles vão se consumir, eles vão sumir, eles vão se acabar, para poderem formar os produtos. Então, lado esquerdo, reagentes são consumidos. De novo, lado esquerdo, reagentes, eles são consumidos, eles vão se acabar. Lado direito, produtos, eles vão ser sintetizados, eles vão ser produzidos, eles vão surgir. Porque um desaparece e o outro aparece, beleza? Se você chegou até aqui entendendo, tá show de bola. A última observação, esses numerozinhos miudinhos se chamam índice e eles indicam a quantidade de átomos. Repetindo, para quem não pegou direitinho, na química a gente lê de trás para frente, da direita para a esquerda. Então vamos lá. O1, só tem um O, tá certo. 2 hidrogênio, 2H, 1, 2. Fechou. Hidrogênio aqui, ó. Isso aqui. H2, 1, 2, tá certo. Oxigênio, aqui, ó. 2O, 1, 2, tá certo. Então, a química é assim. Show? Próximo slide. Os tipos de reações químicas. As classificações das reações químicas. Aqui a gente tem 4 tipos e eu vou usar as letras A, B, C, D e E para nos auxiliar. Então, o primeiro tipo de reação é a reação de adição, soma ou síntese, produção. Mesma coisa. As reações de síntese ou adição são aquelas onde as substâncias se juntam formando uma única substância, representando genericamente os reagentes A, B. Uma reação de síntese pode ser escrita como? Tá aqui tem os reagentes. Tu aprendeu que do lado esquerdo tu tem os reagentes e do lado direito o produto. Eu tenho 2 reagentes, A e B. Eu junto A e B e vou ter a setinha da reação química, ó, setinha, 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 AB. Isso é uma reação de síntese. Vamos ver na prática. Aqui eu tenho ferro, Fe, mais S, enxofre. E eu juntei o ferro e o enxofre. Está aí uma reação de adição. Próxima, hidrogênio com oxigênio formando água. Meus reagentes, hidrogênio e oxigênio. Meu produto, água. A próxima, você tem água mais gás carbônico
e vai formar o H2CO3. Isso aqui está dentro do teu refrigerante. Então perceba, reagente, água e gás carbônico, o que tu solta na tua respiração. Então água mais gás carbônico vai formar o H2CO3, belezinha? Juntou, somou, teve só um produto no final, reação de adição. Próximo slide. O outro tipo de reação química que a gente vai ter é a de análise, a de decomposição. É como se fosse uma subtração. Eu vou quebrar isso em 2 pedaços. Estava junto, eu vou separar. Perceba que do lado dos reagentes tu tens AB, reação química, setinha, e do outro lado você tem A separado de B. A e B. Vamos ver o exemplo. Água oxigenada. H2O2. Você passa nos seus pelos, que são pretinhos, para ficar todos douradinhos, tudo fashion. Quando a água oxigenada bate na luz, ela vira H2 e O2 e sai dourando tudo. Perceba, do lado dos reagentes, nós só temos água oxigenada, hidrogênio e oxigênio. Era junto e se separou, beleza? Próximo slide. Reação de simples troca ou deslocamento. Agora eu tenho A e B, estão juntos, mais C. Então aqui você tem um casal A e B, mais um amigo C. Olha aí as coisas coisando, rapaz. Teve uma reação química e o C tomou o lugar do A. Caba safado, macho. Olha aí. O C toma o lugar do A. Aconteceu uma reação química. Vamos ver se é verdade. O C toma o lugar do A. O A fica sozinho. E o novo casal formado é CB. Perceba, antes era AB, um casal, mais esse cara aqui, ó, C. O C toma o lugar do A, o A fica só. E o C fica com B, CB. Houve uma simples troca. Vejamos o exemplo. Aqui você tem um zinco, ó, Zn, mais o H, hidrogênio, e o Cl, cloro. Vamos dar uma olhada do que aconteceu. O zinco parece que toma o lugar. Ó, o Zn parece que toma o lugar do H. Então vai ficar Zn com Cl, Zn com Cl e o hidrogênio fica sozinho. Repetindo, o Zn toma o lugar do H. Então vai ficar ZnCl. Tá aqui, ó. O H não tem quem ficar, fica na mão, fica sozinho. Então isso é uma reação de simples troca. Tá aqui uma propagandazinha. Lembre-se, essas aulas são grátis, por isso que está aparecendo o Messenger aqui do teu lado esquerdo, para lhe lembrar que essas aulas são grátis. Se você está pagando por elas, vá no YouTube que elas estão lá, do 6º ao 9º, grátis. Toda semana eu tento gravar uma aula exclusiva e especial para você. Beleza? Próximo slide. Reações de dupla troca. Agora você tem 2 casais, ó, casal AB mais o casal CD acontecendo a reação química. Eita, menino. O C vai tomar o lugar do A. E o A vai tomar o lugar do C. Vamos ver como é que vai ficar. O C tomando o lugar do A. Então o C fica com B. Tá aqui, ó, CB. O C tomando o lugar do A fica CB. E agora o A tomando o lugar do C. Vai ficar agora AD. Então aqui, ó, AD e CB. Perceba que antes era AB, terminou com CB. Antes era CD e terminou AD. Isso é reação de dupla troca. Mais uma vez, tio Rony no Google, Roniel Cabral Rolim. Essa aula é grátis. Tá aqui o sal de cunzinho, nitrato de prata. Traduzindo, NaCl mais AgNO3. Perceba que o Ag vai tomar o lugar do Na. Vamos ver se é verdade. O Ag toma o lugar do Na. O Ag vem para cá, toma o lugar do Na. Vai ficar AgCl. Tá aqui, ó, AgCl. Já que o Na saiu, ele toma o lugar do Ag. O Na sai, toma o lugar do Ag. Então vai ficar NaNO3. NaNO3. Beleza? Show?
Tio Rony, preciso treinar isso mais um pouco. Volta, vai lá para a reação de adição, até chegar na de dupla troca. Assiste uma vez, duas, três, quanto for necessário para você aprender, beleza? Próximo slide. Você sabia quem é o pai da química? Será que é Lavoisier, esse moço aqui, ó? Será que é o Geber, esse árabe? Eis a questão. Então vamos ler um pouquinho a história de Lavoisier. Antoine Laurentin de Lavoisier nasceu em Paris no dia 26 de agosto de 1743. Então, de forma resumida, foi alguém que revolucionou a química. Ele criou a lei da conservação. Tá aqui, ó, a lei da conservação das massas. A lei da conservação da matéria. A lei diz o seguinte: na natureza, nada cria, nada se perde, tudo se transforma. É claro, foi com outras palavras e alguém foi lá e resumiu. Na natureza, nada cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguém morreu, o cara enterra. Ele é feito de átomos. Aqueles átomos vão ser decompostos, vão se quebrar. Uma parte vai virar adubo, outra vai virar gases. Então você vai ser reutilizado. Você vai virar adubo. Aquela parte sólida vira adubo para minhocas e outros organismos, fungos e bactérias usarem. E no futuro plantas e outros animais. Né? Adubo passou pelas mãos das bactérias, dos fungos, depois para as plantas e depois para outros animais. Está na Bíblia. Tu és pó e ao pó retornarás. Tua matéria vai ser reciclada, velho. Rony, a parte gasosa vai subir para a atmosfera, vai passar para algum lugar e depois vai chegar em outro organismo. Se você quer conhecer um pouco mais a história de Geber, você clica aqui na foto dele e a gente tem aqui acesso um pouco da história. Então, para alguns, o Geber, ele é o pai da química. Então fica essa dilemática. Quem é o pai da química, Lavoisier ou Geber? Então aqui no Ocidente, a gente usa muito Lavoisier, a nível de vestibular, Enem, mas a cultura oriental, ela é muito presente na nossa. Os árabes, com os números e outros tratados, também são muito presentes. Vamos voltar para o foco. Próximo slide. A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia. Um dos seus principais objetivos foi obter o elixir da vida, a fim de garantir a imortalidade e cura de doenças do corpo. Outra importante busca foi a criação da pedra filosofal, com o poder de transformar metais comuns em ouro. Transformar uma coisa sem valor em uma coisa com muito valor. Praticada por diversos povos antigos, árabes, gregos, egípcios, persas, babilônios, mesopotâmios, chineses, brejo-santenses. Brincando. A alquimia está associada a conhecimentos da medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos e símbolos secretos alquímicos. Então a alquimia é quase a mãe da química. São povos que exploraram o meio ambiente, algumas substâncias, a fim de conhecê-las mais. A alquimia usa muito, né, o fogo, a terra, o ar, a água, mas a partir de algumas experiências foi se destacando algumas pessoas. Por exemplo, teve um cara que juntou, tipo assim, 80 litros de urina, botou no caldeirão, botou para ferver, aí jogou areia e de repente aquela mistureba ali começou a brilhar e ele descobriu o fósforo e por aí foi. Então uma das coisas mais bonitas do ser humano é a curiosidade. Seja curioso, seja um inventor. Próximo slide. Atividades. Exercício de número 1. As equações químicas são representações das reações químicas que ocorrem entre os elementos da tabela periódica. Segundo o tipo de união entre os átomos que interagem entre si, elas podem ser de síntese, análise, deslocamento ou dupla troca. Tá aí a fonte, vamos lá ao comando. Feitas essas observações, assinale a alternativa quanto aos tipos de reações químicas. Você vai ter que reconhecer da A a E. Vamos dar uma olhada. Primeira reação, letra A. Reação de análise ou decomposição. Antes você tinha AB, depois da reação ficou A e B, tá certo? Tá certo. Letra B, de bola. Reação de síntese, de adição. Antes era AB, depois da reação ficou A e B. Não, tá errado. Era para ser A mais B e depois da reação AB. Tá errado. C, dupla troca. Não deu nem para começar. Dupla troca é a de baixo, ó. AB mais CD. Aqui é A mais BC. Isso aqui é simples troca, tá errado. D, deslocamento
Simples troca. Também está errado. Isso aqui é uma reação de adição. A mais B vira B. Está errado. Reação de análise, decomposição. Não, isso aqui é uma reação de dupla troca. AB mais CD, que vai virar AD mais BC. Então, resposta certa, letra A. Show de bola, acertou? Que bom. Exercício 2. Uma reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Está aí a fonte e vamos agora para o comando. Assinale a alternativa correta em relação à definição de reações químicas. Eu quero que você encontre entre a A e a E o que é uma reação química. Letra A. É um fenômeno onde as moléculas permanecem intactas? Não, está errado. Onde os átomos permanecem intactos. As moléculas vão ser desmontadas e remontadas. Quem permanece intacto são os átomos. Então a A não está certa. B. Fenômeno onde os átomos permanecem intactos? Correto, show. Achamos a resposta. Vamos ler o restante. C. Fenômeno onde os íons permanecem intactos. A gente nem estudou os íons ainda. Deixa quieto. Está errado. Letra D. Fenômeno onde os átomos formam outros átomos. Não, isso aí está mais para uma radiação química que a gente nem estudou ainda. E letra E. Todas as alternativas estão certas. Não, meu caro, só tem uma certa. A letra B. De Boston. Cidade de lá no Canadá. Atividade número 3. As substâncias podem combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Para essas transformações, damos os nomes de reações químicas. No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como, por exemplo, no preparo de alimentos, a própria digestão desses alimentos no nosso organismo, a combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios e etc. Está aí a fonte, lá embaixo o comando. Marque o item que melhor representa graficamente uma reação química. O que é graficamente uma reação química? Letra A. Uma equação equivalente. Isso é da matemática. B. Equação quadráticas. Matemática. C. Equação algébrica. Também é da matemática, mano. D. Equação química. Sim. Uma equação química é uma representação gráfica de uma reação química. Equação diferencial, matemática de novo. Então só sobrou letra D. Show? A atividade número 4. Lá embaixo, uma gravura de um alquimista em seu ambiente de trabalho. E lá em cima ele diz: em 300 depois de Cristo, a química recebe o nome de alquimia. Árabe, olha aí, ó. Árabe, al-A, surgindo em cerca de 300 a.C. em Alexandria, no Egito, e se expandiu pela Europa nos séculos seguintes, até cerca de 1400 d.C. Então ela existiu entre 300 e 1400 d.C. Foi uma época em que os homens tinham seu espírito muito preocupados com a salvação e a divindade. Os alquimistas eram pessoas com grandes conhecimentos práticos de metalurgia, química e astronomia, e buscavam, nas teorias gregas, as explicações para a transformação da matéria. Eles se inspiravam nos conceitos gregos sobre a constituição da matéria e do universo para tentar desvendar os enigmas. O elixir da longa vida, a pedra filosofal e outros mais. Está aí a fonte, comando lá embaixo. Selecione a alternativa que contém os ingredientes de uma equação química. A atividade 3 falou em equação química e a 4 também. Quais são os componentes de uma equação química? Letra A, átomos e íons. B, moléculas ou substâncias. C, partículas ou quarks. D, produtos ou reagentes. E, soluto ou solvente. E aí, tu marca qual? Se você selecionou o AD, meus parabéns. Uma equação química, do lado esquerdo tem os reagentes e do lado direito os produtos. Última atividade de hoje. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Sabendo a soma de dois números consecutivos é igual a 11, por exemplo, é possível encontrar esses dois números por meio de equação. Então aí está mais uma definição da matemática. Está aí a fonte, matemática entrando na química, na ciência, que coisa legal, né? Então vamos lá.
Cada esquema abaixo representa um tipo de reação química: dupla troca, simples troca, decomposição ou adição. Identifique esses tipos aí abaixo. Vamos lá na letra A. A mais B formando AB. E aí, vamos de quê, mano? Síntese, adição. B. A tomando lugar de B, B tomando lugar de A reação fica AC mais B. Simples troca. Belezinha? Consegui identificar? Antes eu tinha AB. Depois da reação ficou A de um lado e B do outro. Decomposição ou análise, separação, subtração. Por fim, na letra D, a única que resta. Vamos ver se realmente é de dupla troca. C toma um lugar de A toma um lugar de C. Então a gente vai ter CB mais AD. Corretíssimo, dupla troca. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, tenta voltar, dá uma olhada. Aquela parte que você não entendeu, volta, assiste novamente. Cheiro na bilota do zóio. Obrigado por sua atenção. Mais uma vez, lhe lembrando, essas aulas são grátis. Uma matéria onde tio Rony aparece, abri aqui para você bem rapidinho. Cá estou eu no blog do Farias Júnior. Tio Rony Bicho Lindo aqui, ó. Professor Brejo Santense disponibiliza aulas online de ciências e biologia, gratuitamente. Então, dá aquela força, dá aquele like, curte, marca as notificações. Gostou da aula? Manda pelo zap pro teu coleguinha. Melhor forma de me ajudar, valeu? Cheiro na bilota do zóio. Mais uma vez, obrigado. O que você achou da aula de hoje? Deixe seu comentário abaixo do vídeo. Nossa equipe sempre busca trazer uma aula diferenciada e bem-humorada para que sua aprendizagem seja sempre positiva e renovada. Te vejo na próxima aula. Até breve.